Bem, sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 120. Deixa eu ver. 126. Não é 126. Opa. 122, desculpe. 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Haja paz, Senhor, em Jerusalém. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscaremos o seu bem. O salmista começa dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu pergunto para vocês, vocês estão alegres por estarem na casa do Senhor? Sempre que nós estamos reunidos como família de Deus, quando estamos reunidos para celebrar o Senhor, para estar diante dEle, para buscá-lo, nós estamos na casa dEle. Não importa qual casa, pode ser aqui a minha, pode ser a da Vânia, pode ser a da Luzia, da Cindy, da Tânia, de quem for. O que torna a casa do Pai é o fato de os filhos estarem reunidos naquele lugar. Então, assim como eles se alegravam e paravam diante das portas e contemplavam aquele lugar, era físico aquilo, mas hoje não é físico. Nós estamos aqui e o que nós vamos contemplar é a graça de Deus manifesta neste lugar, porque o Senhor foi quem nos convidou para estarmos juntos. Amém? O Senhor foi quem nos trouxe e Ele quer que nós estejamos juntos, orando por Jerusalém, orando pelas nações, orando por nós, orando pela nossa cidade, por todos nós. Então, vamos iniciar esse momento orando ao Senhor. Convido todos vocês para nós estarmos em oração. Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te glorificamos, porque sabemos que as nossas orações, elas são ouvidas por ti. Jesus disse que quando orássemos, era para que nós começássemos dizendo Pai Nosso. E nós então, nesse momento, dizemos Pai Nosso, aqui nós estamos reunidos em nome de teu Santo Filho Jesus. E queremos trazer a nossa intercessão. Como lemos nesse salmo, queremos orar pela paz de Jerusalém. Queremos orar para que haja paz entre os muros daquela cidade, para que haja prosperidade naquele povo, Senhor. Uma prosperidade de vida, uma prosperidade de alma, que principalmente todos aqueles que ainda não conhecem Jesus, que venham a conhecer e reconhecer Jesus como Messias. Nós pedimos, Pai, por paz naquela região do Oriente Médio, não apenas em Israel, em Jerusalém, mas também em todas aquelas nações ao redor onde hoje nós só temos notícias de guerra, de morte, de sofrimento, de dor. Hoje faz um ano daquele terrível massacre, Senhor, que aconteceu naquela região. Pai, nós clamamos a Ti para que Tu convertas os corações do império das trevas para o reino do Filho do Teu amor. E que todos juntos nós possamos adorar o Senhor e declarar que Tu és o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o Rei de todas as nações. Oramos pelas nações da terra e te pedimos, ó Pai, que haja reconhecimento de que existe um Deus nos céus, um único Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, um Deus soberano, o Criador de todas as coisas. Que haja reconhecimento também, Senhor, por essas nações e que haja reverência, respeito a Ti, Senhor. Pedimos pela nação brasileira da mesma forma, que tenha respeito por Ti, que tenha reverência a Ti, que tenha reconhecimento de que Tu, Jesus, és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. Oramos pelo nosso estado, pela nossa cidade, Senhor. Obrigada, Pai, obrigada por cuidares de nós, obrigada por tudo que Tu tens feito e fizeste até aqui. Nós Te agradecemos, Senhor, porque passou toda a agitação das eleições, Senhor. Temos uma nova administração para a nossa cidade e nós queremos abençoar essa nova administração. Senhor, aqueles que foram eleitos foram aqueles que Tu permitiste que fossem eleitos, porque não há autoridade alguma na terra que não tenha permissão Tua para assumir um cargo de autoridade. Então nós, como habitantes e cidadãos dessa cidade, nós queremos abençoar, porque Tu ensinaste a orarmos pela cidade onde estamos vivendo, onde estamos morando, para que haja paz e prosperidade. Pai, obrigada por cada vida aqui presente. Obrigada, Senhor, por cada um que saiu da sua casa e hoje está aqui para adorar a Ti. Nós queremos nesse instante adorar a Ti de todo o nosso coração, com toda reverência, declarando, Senhor, que Tu és o Rei soberano e que nós queremos Te entronizar neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. se abalam, os povos se curvam,
te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te rendemos graça nessa noite, Senhor. Pai, nós nos colocamos na tua presença, Pai. O teu reino é sempre eterno, Senhor. Tudo passará, mas a tua palavra não passa, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua presença neste lugar, Senhor. Quando a tua palavra nos diz, Senhor, quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio, Senhor. Tu cumpres, Senhor, e tu zela, Pai, por ela, Senhor. Pai, também nós queremos agora colocar diante de Ti, Senhor, todo esse acidente que presenciamos na vinda para cá, Senhor. Pai, queremos clamar pela Tua misericórdia, Senhor, e pelo Teu socorro, Pai, sobre a vida daquelas pessoas lá, Senhor, que estavam envolvidas no acidente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Tu venha livrando, Pai, essas pessoas da morte, Senhor, em nome de Jesus. Estejas indo adiante, Pai, onde quer que eles estejam nesse momento, Senhor. Para honra e glória Tua, Senhor, usa pessoas para falar de Ti, Senhor, e trazer o Teu consolo, Pai, a esses corações nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Senhor. Bendito Tu és, São as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas
Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Amém, Senhor. Só o teu nome é santo, só tu és o Rei das nações, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. E todos vão te louvar um dia, Senhor. Todos, mesmo aqueles que hoje, Senhor, viram as costas para ti, um dia vão te reconhecer que só tu, Jesus, és o Messias. Nós clamamos, Senhor, para que as pessoas te reconheçam em tempo de desfrutar da graça da tua salvação. Clamamos, Senhor, clamamos por todos e já te bendizemos, Senhor, nessa noite. Obrigada, Pai. Obrigada por nós podermos nos reunir, teu nome. Amém. Eu queria chamar as crianças aqui. Só vocês dois hoje. Amém, Senhor. Não podemos dizer só que vocês são especiais. Amém. Se o dia de hoje, a reunião, o ensino é para vocês, é para vocês. Foi assim que o Senhor estabeleceu e assim que o Senhor determinou. Então nós abençoamos para que vocês recebam a palavra de Deus no coração, para que ela fique gravada, que vocês tenham hoje uma noite especial. Abençoamos a Angelica, aqui também tenha paz no seu coração, mesmo diante de tudo que acabou de ver, Senhor. Nós confiamos a sua mente, o seu coração, suas palavras para ti, Senhor, para que ela possa cumprir aquilo a que tu chamaste hoje. Amém, Jesus. Amém? Tchau, querido. Tchau. Então, hoje, para começar, chamando a irmã Luzia. Luzia tem uma palavra para partilhar conosco. Deus tem trazido muitas... Pode ler ou pode? Pode. Não dizemos. Queres o microfone, Luzia? Não, eu sou amplificada. Queres apoiar? Pode. Então, Luzia tem recebido muita palavra de Deus, muita coisa preciosa. O Senhor tem trazido ao seu coração e quando nós recebemos algo de Deus, nós não podemos reter. Tudo que nós recebemos do Senhor é para ser partilhado. Quanto mais nós partilhamos, mais nós recebemos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Então, quanto mais a gente recebe, mais a gente partilha. Quanto mais partilha, mais recebe. E assim a palavra vai passando e assim passando de pessoa para pessoa. Então, aqui a nossa amada Luzia hoje vai partilhar algo para eu não falar tanto. Eu vou ler Isaías 53, se alguém quiser acompanhar, do 1 até o 3. E quero dizer que essa palavra que foi da minha conversão, sempre foi essa palavra que Deus falou comigo, né? Sempre Isaías 54 todo. Só que eu só estou trazendo de 1 a 3. 53 ou 54? Não, 54. 54, 1 a 3. Será que eu falei errado? Deixa eu falar. Deu? Cante alegremente, ó estéril, você que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada dos que as que têm marido, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda, estenda bem as tuas cortinas, estenda as cortinas da tua tenda, não as impeça. Estique suas cordas, firme bem as tuas estacas, porque você se estenderá para a direita e para a esquerda. Seus descendentes desapossarão nações e se instalarão em suas cidades abandonadas. E o que eu mais vou falar é sobre essa parte que é para a gente se estender, né? Para a gente não ficar parado. E eu tenho escrito, eu vou ler.
Amplia o lugar da tua habitação. Há um novo espaço para nós. Se é para ampliar o lugar, o Senhor tem planos de crescimento para nós. Ampliar o espaço quer dizer também que a nossa família vai aumentar, nossa família em Deus. Como um pai e uma mãe que se preparam para a chegada do bebê, assim Deus tem mais para nós. Agora que conhecemos o Pai e vivemos em Jesus, precisamos cavar mais, construir algo novo. Vamos aumentar e fazer um quarto novo, no caso físico, né? Mas para nós também, Deus tem mais, a gente tem que alargar. A gente não pode ficar só num espacinho, aprender e ficar só para a gente, né? Agora tem um morador novo na nossa casa, que é Jesus. Edifique-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo e os leve para a vida eterna. Também agora vamos produzir e crescer. Precisamos de planos novos. Temos uma nova missão: ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Amém. A gente não aprendeu só para ficar para nós, né? Amém. À medida que crescemos neles, precisamos aumentar o espaço da tenda. Amplia o lugar, se estenda, alonga tuas cordas. Aqui o Senhor está dizendo, é certo que vai ter crescimento em cada um de nós. E fala para nós fazer isso. Nós vamos ter de batalhar, ir atrás, correr atrás de corda, de cortina, de tenda, né, de mais estaca. Nós não podemos conhecer Jesus e ficar parados só recebendo. É tempo de trabalhar e investir na obra de Deus e se esforçar para conhecê-lo mais. Porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o agir para cumprir a sua vontade. Então não tem desculpa, né? A gente diz, mas eu não consigo, mas Deus está dizendo que é dele, não é pra gente, é ele que vai fazer, né? É nós ter disposição. O Senhor nos dá dele e conta conosco para o crescimento do seu reino. Nós somos casa de Deus, morada do Espírito Santo. Como morada de Deus, ele fala para estendermos essa tenda, essa casa. Ele fala que nós transbordaremos para a direita e para a esquerda. Então ele tem crescimento para nós. Transbordar é mais do que encher. Isso quer dizer que Deus olha para nós com um olhar de possibilidade. Nele transbordaremos, ficaremos tão cheios que não vai caber só em nós. Muitos vão desfrutar da nossa transformação. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém. Com Jesus nós vamos em frente. Com o Senhor nós não podemos ficar parados e desocupados. Nós temos uma missão. É maravilhoso saber que Deus tem um plano para a nossa vida. Amém? Amém. Eu não sei muito explicar, mas é o que Deus deu, tá? Amém. Tá bom? Amém, Lucia. Muito obrigada. Essa palavra é muito preciosa, né? Muito preciosa. Não que explicar, tá pronto? Não, é verdade. E realmente, quando o Senhor diz para a gente alargar o espaço da nossa tenda, estender o todo da nossa habitação, é porque Ele quer acrescentar, mas Ele precisa da nossa disposição, né, para fazer isso. Ele acrescenta, mas nós precisamos ser os seus cooperadores. Amém? Então, que a gente não tema, né? Aqui no versículo 4, que tu não leste, né, que é a continuação, diz assim, não temas, porque você não será envergonhado. Não te envergonhes, porque não sofrerá humilhação. Então, nós não temos que temer, a gente não tem que ter vergonha de falar, vergonha de partilhar, vergonha de testemunhar o que o Senhor dá, o que Ele faz na nossa vida, ou a palavra que Ele está dando por revelação, gente. Na medida em que a gente vai aprendendo a falar, às vezes a gente vai errar, né? Isso é natural, mas é no erro que a gente aprende também, né? Na verdade, ninguém nasceu sabendo. E ninguém vai vir uma luz do céu explicando tudo. A gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que falar. E na hora que a gente fala, daí um sabe um pouco mais, o outro complementa daqui, de lá, e assim vai se alargando mesmo. A tenda, o conhecimento do Senhor vai sendo espalhado. Nós temos mesmo essa missão. Na verdade, é a única missão que o Senhor deixou para nós. E de pregar o Evangelho a toda criatura. Né? Todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas, façam discípulos.
Não apenas seguidores, não apenas pessoas que são ouvintes, mas discípulos, aqueles que imitam o Mestre. Né? Então, que assim seja. Obrigada, Luzia. Que Deus continue derramando, Deus continue derramando sobre ti e que tu possas continuar, né, fazendo tudo que tu tens feito, tantas coisas que a Luzia tem feito. Te ajuda. Que o Senhor derrame. O marido dela está lá no TEMAP, né? E lá também ele partilha a palavra. Então, enquanto ele está lá, ela está aqui conosco. Mas Deus está olhando para todos nós e nos ajudando a partilhar. Amém? Então, hoje nós vamos continuar as nossas parábolas de Jesus. Lembram? Começamos na semana passada a falar sobre os ensinamentos de Jesus a respeito do que é o reino de Deus. Todo mundo se lembra do que é o reino? Lembra? O reino é um sistema de governo. Gente, eu vou falar todas as vezes. Eu vou falar todas as vezes porque se não entrar na nossa mente que reino é um sistema de governo, gente, aí a gente não vai entrar nesse reino. Porque nós não vamos nos submeter ao governo de uma pessoa. Então, se é um sistema de governo e este governo é exercido por uma única pessoa, então nós temos que entender que o reino de Deus, o reino para o qual nós fomos chamados, tem um único governante. E esse governante é Jesus. O reino tem um governante, o reino tem a sua legislação na palavra de Deus, o reino tem uma linguagem. Vocês sabem qual é a linguagem do reino? Gratidão. Gratidão é a linguagem do reino. Ao contrário do mundo de hoje, que a linguagem qual é? Murmuração. As pessoas só reclamam, né? Reclamam porque chove, reclamam porque faz calor, reclamam porque faz frio, porque subiu a temperatura, porque abaixou. Então essa é a linguagem do mundo que a gente vive, mas do reino de Deus, não. Né? Existe uma moeda no reino de Deus, que não é nem o real, nem o euro, nem o dólar, nem nenhuma outra. É o amor. Né? O amor é a moeda do reino. Então, esse reino está se preparando para que o seu rei venha e assuma o trono aqui no nosso meio, junto conosco, né? Que nos pegue, que nos busque. Então, está tudo se preparando para que haja essa volta de Jesus, essa vinda de Jesus como rei. A primeira vez ele veio como Salvador e se tornou Senhor, e agora ele vai voltar para reinar. Então, lembra na semana passada que nós começamos, vamos lá para Mateus 13, né? Deixa lá a Bíblia aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Semana passada nós falamos sobre reino e falamos sobre este governo de Jesus, como é que ele conquistou tudo isso, né? E também falamos sobre a parábola do semeador, vocês lembram? Então, Jesus começou falando sobre o reino de Deus usando a comparação com o campo, com uma lavoura e com um processo de semeadura que era o que o povo estava acostumado. Então nós vimos, eu quero só rapidamente lembrar vocês, nós vimos que Jesus diz, eis que o semeador saiu a semear, né? E o semeador encontrou 4 tipos de solo nessa semeadura, nesse processo de semeadura dele. O primeiro solo era beira do caminho, ou seja, então era solo batido, né? Então, nesse solo batido, a semente caiu, mas não entrou porque o solo era batido e aquelas sementes foram
arrebatadas, né, pelos pássaros, que depois nós sabemos que são com relação ao coração que não está receptivo, o coração que está tão endurecido, né, não receptivo à palavra de Deus, vem o inimigo e rouba aquela palavra, né? O segundo tipo de solo era o solo rochoso. Então, jogar sobre um solo, na rocha, cria-se um musgo, né? É isso que uma vegetação baixa, sem raízes. Então, a semente que cai ali, ela acaba não se desenvolvendo, né? Porque não existe raiz, não existe água, não existe substrato para que ela possa se alimentar. O terceiro solo é entre os espinhos. Os espinhos são comparados com as preocupações da vida. Então, se nós olharmos para os 4 solos como 4 tipos de coração, né? O primeiro coração é um coração endurecido. O segundo coração da rocha é um coração sem profundidade, né? Ele até recebe, acolhe a semente, mas não tem profundidade. Lá na superfície está tudo bem, mas lá dentro está duro também, então também não se desenvolve. O terceiro é o solo dos espinhos, é aquele coração tão envolvido com as preocupações da vida que acaba também recebendo a palavra, mas ela não se desenvolve. Ela até pode ter um certo crescimento, a planta pode até ter um certo crescimento, mas ela não frutifica, porque os espinhos sufocam. E o quarto tipo de solo é o solo realmente fofo, preparado, adubado, receptivo. E aí a semente cai e ela aprofunda e ali ela se desenvolve, ela se transforma numa planta e essa planta não só floresce como frutifica frutos que permanecem. E ela frutifica a 30, 60, né, a 100 por 1. Então, por que eu estou repetindo? Para que nós pensemos no seguinte, são 4 tipos de solo. Se nós lermos a explicação que está no texto bíblico da parábola, quando Jesus explica para os discípulos, ele diz que todos esses 4 tipos de coração ouviram a palavra. O primeiro não entendeu porque estava endurecido, não ouviu a palavra, mas não entendeu. O segundo entendeu e até se alegrou porque entendeu um pouco, mas como não tinha profundidade, a planta não se desenvolveu, a semente não se desenvolveu. O terceiro ouviu a palavra e todos eles ouviram a palavra, gente. Então não estamos falando de pessoas que não ouviram a pregação da palavra de Deus. Então o terceiro ouviu, mas as preocupações eram tantas, deixa para lá agora, não tenho tempo de pensar nessa palavra. Então até a palavra pode ter trabalhado um pouco naquele coração, mas a planta até pode ter se desenvolvido, mas não gerou fruto e fruto que permaneça. Somente o último gerou fruto multiplicado e permanente. Por que eu estou salientando isso, gente? Porque só um de cada 4 que nós apresentamos a palavra é que vai frutificar. Teve uma ocasião em que eu estava um pouco decepcionada com o meu trabalho, achando que poucas pessoas estavam sendo perseverantes na palavra que eu estava ensinando. E aí o pastor Giovanni, que é o que acompanha ele e a Beth, que são os que cuidam da gente e nos acompanham na nossa vida pessoal, aí ele disse: Luísa, para com isso. Você não tem que ficar chateada, porque você não vai ser melhor do que Jesus. Se Jesus disse que ele era o semeador e que ele semeou a palavra dele, então ele pregou a palavra e todas aquelas pessoas ouviram. E de todas aquelas 4 que ouviram, só uma
acatou e deixou desenvolver, frutificou, e fruto que permaneça, frutificou em abundância. Então ele disse, de cada 20, vejam vocês, eu não tinha feito essas contas, de cada 20 pessoas que eu ensinei a palavra, somente 5 iriam prosseguir. Então, vejam como é sério, como nós precisamos pensar de como nós estamos recebendo a palavra de Deus no nosso coração. É muito sério, porque é somente 1/4. Se pregar para 100, são 25 pessoas. Gente, é muito pouco. Então, nós precisamos anunciar para milhares de pessoas. Então, tá. Essa foi a primeira parábola. Forte, né? Séria, impactante para nós pensar, para a gente que ensina a palavra. Quantas crianças já passaram por aqui, Tânia? Mas com a graça de Deus, no sábado nós estivemos no casamento do Gabriel. Do Gabriel, filho da Ana, do Edu. Coisa mais linda. Coisa mais linda foi aquele menino que aqui a gente ensinava, vinha aqui e ficava dormindo aqui, tinha 1 ano e pouco, 2 anos, ficava dormindo no colchonete aqui. Hoje é um homem, né? E já pai, mas mesmo tendo errado, né, e antecipado as coisas, firme no Senhor, a palavra de Deus no coração, aquela criança, coisa mais linda que carregou as alianças, a noiva se converteu, o pai da noiva, a mãe da noiva, era a coisa mais linda a festa, era só família, na verdade, eram pouquíssimas pessoas fora da família, mas era um ambiente de intensa alegria e de adoração a Deus em todo o tempo. Então, Tânia, valeu. E assim, tem outros, né, que foram ensinados aqui, que a gente sabe, né, que receberam a palavra e que agora a gente está dando continuidade na palavra. Aqui, estão aqui. Né? Eu digo porque lá o Gabriel agora já é homem e casou, né? Já casado agora, né? A família, a casa dele, vão para a casa dele. O pequenininho dizia assim, eu hoje estou casando, porque ele estava de terno, 3 anos e meio. Ele disse, hoje eu estou casando e eu vou casar e mudar de casa. Porque ele mora com os... Né, a menina continuou, a mãe continuou morando com os seus pais e criando filho, e o Gabriel continuou morando com os seus pais. Eles só namoravam, não é, apesar de terem tido aquele momento onde ela acabou engravidando, depois eles passaram a viver esses anos todos como namorados. Então ontem sábado foi uma felicidade muito grande, porque era um casamento de fato, né? Então, vale a pena sim. A alegria é muito grande. E hoje eles servem no ministério de adolescentes. De uma forma, isso, onde vocês estão, eles servem, isso mesmo. Isso mesmo. E eles estão se preparando para testemunhar e ensinar vocês o que é antecipar as coisas. Então, mas tá, vamos lá. Segunda parábola. Segunda parábola é a parábola do joio e do trigo. Eu queria que alguém lesse, alguém com mais forte, para que eu poupe um pouco a minha garganta. Ler no Mateus 13, do versículo 24 ao 30, e depois, pode ser outra pessoa, do 36 ao 43. Vem? Posso ler? Quem vai ler? Ele pode ler. Começa, Beth. Outra parábola me propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas,
Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: O inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolheu no meu celeiro. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol do reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Vocês vejam que tudo está relacionado com o ouvir. Na parábola do semeador, todos aqueles 4 só tipos de coração de pessoas que ouviram a palavra. E agora, novamente, Jesus continua com outra parábola dentro da mesma temática de lavoura, de plantação, de colheita, de cuidados. Só que aqui nós não vemos, na parábola do semeador existia uma semente que era a boa semente da palavra de Deus que Jesus estava pregando. Agora aqui ele já coloca que o reino de Deus é semelhante a um homem, já não fala mais que é ele, que um homem que semeou a boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então aqui nós vemos um solo, uma propriedade de alguém, nós vemos uma terra preparada para plantio, só que aqui nós vemos 2 sementes, uma semente boa e uma semente ruim. O dono da terra plantou a semente boa, mas houve um outro inimigo do dono da terra que plantou uma semente ruim. Nossa, é importante a gente entender, refletir bem sobre essa palavra, porque essa palavra, por mais estranho que pareça, ela está relacionada com, mesmo sendo a segunda parábola de 7 que Jesus ensinou sobre o reino, ela fala sobre o final dos tempos. Eu ainda não entendi, eu ainda estou pedindo para Deus me explicar por que ele coloca a primeira como a parábola do semeador, a parábola onde mostra a semente sendo plantada no coração e acolhida no coração, e já em seguida fala sobre o juízo final, gente. Então, conversão no primeiro momento, com frutificação e já juízo. Eu não sei por que o Senhor faz essas coisas dessa forma, mas é importante que a gente entenda, e eu queria muito que vocês prestassem bastante atenção naquilo que eu quero explicar aqui. Eu vou começar pela explicação de Jesus, tá?
E aos poucos nós vamos pegando o texto original, né? O texto da parábola e a explicação da parábola. Vejam que a parábola foi dita diante da multidão, da mesma multidão que foi dita a parábola do semeador. Mas a explicação não foi dada para a multidão. A multidão não escuta a explicação. A multidão quer só ouvir aquela palavra que incendeia o coração e depois ela que faça um milagre, uma transformação e depois não quer mais refletir. A multidão é aquela que vai atrás só de um movimento e não de um tempo de introspecção para trazer para a prática da sua vida cotidiana. Então, aqui no versículo 41, no versículo 37, diz assim, quando ele começa a explicação da parábola, ele diz assim, 36, olha, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Então, não era para a multidão a explicação. Os discípulos chegaram, discípulos eram os seguidores dele que estavam todo dia com ele, e pediram a explicação da parábola do joio do campo. E Jesus respondeu o seguinte, aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Por que Jesus se chama de Filho do Homem? Jesus era Filho de Deus, né? Porque a gente sabe da forma como ele nasceu, vimos ainda semana passada, né? Mas ele se revela no Novo Testamento 80 vezes existe a expressão Filho do Homem. 80 vezes aparece essa expressão e foi a expressão que Jesus mais usou para se autodenominar. Então, por quê? Para que nós tivéssemos clareza de que ele estava na terra como um homem igual a todos nós. Ah, não, Jesus pôde fazer milagre porque ele era Deus. Sim, ele era Deus, mas ele era Filho do Homem. E ele ali nessa trajetória, enquanto ele está ensinando, ele tem a sabedoria sim que Deus lhe deu, mas ele é o Filho do Homem, ele sente a rejeição, ele sente a aprovação, ele sente a tristeza, ele sente, ele chora, ele se alegra, ele passa fome, ele passa sede, ele faz jejum em favor, ele faz oração em favor. Então, como se ele quisesse dizer, olhem para mim, para vocês aprenderem como vocês têm que viver. Porque assim como eu sou filho do homem, vocês também são filhos do homem. E aí, então, filho do homem era o termo que mais Jesus usou para se identificar. Aparece também no Antigo Testamento, vocês sabiam? Aparece no Antigo Testamento, na profecia de Daniel. Eu vou até pedir para vocês abrirem. Na profecia de Daniel, no capítulo 7, os versículos 13 e 14, a profecia de Daniel é a respeito do final dos tempos, gente. E na profecia de Daniel tem uma visão. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel, capítulo 7, versículos 13 e 14. Daniel 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias,
e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Esta é uma profecia a respeito de Jesus Cristo, nosso Messias, que viria como Filho do Homem, e mais, né, não só como Filho do Homem, é Deus, que é o ancião de dias aqui, deu para ele, para o Filho do Homem, domínio, glória, deu o reino, né, para que povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Então, ele o rei, ele o Senhor, para que todos o servissem. E o domínio dele é eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, nós que cremos, todos os que creem em Jesus, que fazem parte do reino, jamais serão destruídos. Amém? Então, é muito interessante a gente pensar sobre isso e depois pensar que Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, vamos olhar no capítulo 26, um sermão de Jesus, depois da sua ressurreição, Mateus capítulo 26, versículo 64. É o sermão profético. Sabe que é depois da ressurreição, mas não é antes. Querido, né? Uhum. É verdade. Então. Qual é o versículo? 64. 64. Então aqui ele está sendo interrogado diante do Sinédrio. O Sinédrio era o grupo de maiorais, dos principais sacerdotes, né, dos judeus, e eles estão interrogando Jesus. Antes de Jesus já tinha sido preso, já no Getsemane, e eles estão interrogando Jesus. E aí eles querem saber o porquê que Jesus está, o que as pessoas têm contra Jesus, o que eles têm para depor contra ti. Mas Jesus guarda silêncio no 63. E o sumo sacerdote então diz para ele: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus então responde: tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, Jesus aqui está afirmando que ele, como Filho do Homem, estaria assentado à direita de Deus. Lembra? O Filho do Homem, lá em Daniel, foi para o ancião de dias, que era Deus Pai, a figura de Deus Pai, né? Na visão de Daniel, que está sentado no trono, e Deus Pai lhe deu todo o domínio, todo o governo, né? Toda a autoridade, todos os povos, as nações, e deu o reino a ele. E aqui ele está dizendo: eu vos declaro que desde agora, porque ele está prestes a ser crucificado, né? Morto, e aí seria sepultado e ressuscitaria. Na partir do momento que Jesus ressuscitou, ele foi para junto do Pai, e ele ressuscitou como homem. Então, à direita do Pai, nós temos um homem, Jesus homem. Por isso que nós podemos pedir tudo para ele, e tudo que pedimos em nome dele, e crendo nele, ele responde, porque ele é o Filho do Homem que venceu a morte e que está hoje assentado à direita do Pai como um homem que morreu e ressuscitou. Amém, gente? Então, é
essa expressão filho do homem fala da humildade dele, porque ele se desfez de todo o seu poder, né? Filipenses 2 diz isso, né? O querigma também diz isso, que Jesus se esvaziou de toda a sua, de tudo aquilo que ele tinha como Deus, para se tornar igual a nós. Então, o Filho do Homem, ele poderia sempre ter se apresentado como Filho de Deus, e era verdade. Mas a humildade fez com que ele se apresentasse como o Filho do Homem, com limitações, né? Limitações, como falamos antes: fome, sede, sono, cansaço, tristeza, alegria. Essas são características do ser humano, e porque ele passou por isso, é que ele pode se colocar no nosso lugar. Pode sentir como nós sentimos, e nós podemos ter a certeza de que ele está sempre conosco. Também esse Filho do Homem aponta para a volta, né? Vimos ali, daí na profecia, né? E vimos Jesus falando que isso iria acontecer. E esse Filho do Homem é ele quem semeia a boa semente no coração das pessoas. Com que propósito? Para que as pessoas se tornem filhos do reino. Ele semeia a semente de que ele é o Senhor, ele é o Salvador. Isso é o que diz, que anuncia principalmente todos os evangelhos, nos mostram isso, para que quando nós cremos nele, nós nos tornamos filhos de Deus, filhos do reino que Deus deu para ele. Então, gente, voltando à nossa parábola, né? Vamos lá, na explicação da parábola. Então, nós vimos no versículo 37 que o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. No versículo 38, nós lemos que o campo é o mundo. Então, Jesus, ele semeia a boa semente, seja a semente da salvação, seja a semente da justiça, do perdão, do livramento da escravidão, do pecado. Tudo isso ele semeia no mundo. Por quê? Porque o mundo pertence a ele. É o campo dele. Salmo 24 diz o quê? Versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém. Pertence o céu, a terra, o mundo, todos os que nele habitam. Então, o mundo é o campo de Jesus Cristo. O mundo inteiro. E por isso que ele conta conosco hoje para pregarmos a palavra dele por todo o mundo. Porque é para todo o mundo entender que ele é o Filho do Homem, que ele é o Senhor dos senhores, e que quem crê nele se torna filho de Deus e filho do reino. Então, o campo é o mundo. Agora vejam o que diz assim em seguida no versículo 38. A segunda frase. A boa semente são os filhos do reino. Gente, o que Jesus está semeando aqui já não é mais aquela palavra da salvação que ele semeou como o semeador que saiu a semear. Aqui ele já está falando que a boa semente que ele está deixando no mundo são os filhos dele. Aqueles que creem, os filhos do reino, que são aqueles que creem no nome dele. Quem se lembra de como nós nos tornamos filhos de Deus? Mas todos aqueles que receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus,
a saber os que creem no seu nome. E na continuação diz que não nasceram da carne, nem do entendimento, mas de Deus, porque é Deus quem nos leva para Jesus. Nós paramos e ouvimos as palavras de Jesus com um coração receptivo, nós recebemos a Jesus como Senhor e nós nos tornamos filhos de Deus, filhos do reino. Só que neste mundo existe o filho do reino, mas existe que é o trigo, né? Porque a parábola do joio e do trigo, a comparação é entre joio e trigo, né? Na primeira parte. Então, nós que somos filhos do reino somos o trigo. Por quê? Porque o trigo tem o que dentro dele? Semente. O que uma semente traz em potencial? Vida. Então, nós como filhos do reino temos a vida de Cristo dentro de nós e é essa vida que nós temos que levar e semear para outras pessoas. Só que neste trabalho nosso de vivência como filhos do reino e de semeadura da boa palavra, nós nos deparamos com os filhos do maligno, com o joio. Então, na parábola, Jesus diz que enquanto os homens dormiam, então, nós, filhos do reino, né, nós trabalhamos. Como ainda trouxe a palavra que a Luzia, larga a tua tenda, larga, vai buscar as cordas, vai buscar um pedaço a mais de pano para estender a tenda, né? Isso é o trabalho. Mas tem horas que a gente dorme. Não é o dormir de descansar. Porque quando nós dormimos para o descanso do corpo, Deus está trabalhando. Agora, quando nós dormimos porque nos distraímos, aí é que é o perigo. Porque aí vem o inimigo e planta o joio. Uma palavra que fala, né? Acorda tu que dorme. Isso mesmo, você tem diversas exortações dessas de acorda tu que dormes. Acorda tu que dormes. Então, nós podemos dormir para descansar sim o corpo, mas não podemos dormir deixando de pregar o Evangelho, seja com as nossas palavras, mas principalmente com a nossa vida. Não adianta lindas palavras, as pessoas estão cansadas de lindas palavras, gente. Mas tem que haver uma coerência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Se não há coerência, não vai haver autoridade e as pessoas não vão acreditar na palavra que é verdade, porque nós não temos bom testemunho. Então aqui temos uma advertência. É o mesmo ambiente. É o mesmo ambiente. Vejam que está todo mundo junto. E as sementes são parecidas. Quando elas começam a crescer, você não diferencia uma da outra. Eu queria conseguir, mas acabei não... Como eu fiquei doente essa semana, passei semana de cama, não tive como providenciar. Mas eu queria conseguir um raminho de trigo e um de joio. O joio, na verdade, é uma erva daninha no meio da plantação de trigo. Ele abriga um determinado fungo que pode contaminar a plantação e fazer a plantação do trigo ficar toda contaminada e não produzir aquilo que ela deve produzir. Então, oi? Pode falar. Inclusive, o joio é conhecido como cisânia, né? Como? Cisânia. 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 Também, tá? Cisânia que é a perturbação, a briga, né? Olha só. Ah, é verdade, Walter. A palavra cisânia significa briga. Então, o joio está disputando com o trigo o espaço. Eles são parecidos? Muito parecido, Luciana. Tanto que, veja que aqui os servos do Senhor chegaram para ele e disseram: Senhor, mas tu semeaste boa semente no campo. Então, no versículo 27, de onde vem, pois, o joio? E o Senhor, um dos
os servos diz, o Senhor responde, foi o inimigo que fez. Mas os servos então perguntam, queres que nós vamos e arranquemos o joio? E ele diz, não. Por quê? Porque se ele for arrancar, ele vai arrancar o trigo também. A diferença entre eles é que um carrega semente e o outro é vazio, Edna. Mas ele deve ter uma imitação falsa, né? Ele é uma imitação, ele tem o mesmo raminho, não sei se vocês já viram o ramo de trigo, né? Só que dentro daqueles baguinhos assim, que teria a sementinha, que teria ali o grão, né, do trigo, não tem nada assim. É vazio. Mas até adulto, isso... Só quando adulto que você diferencia. Porque quando adulto, o trigo é mais pesado diante do vento. E o joio balança. Agora vamos pensar espiritualmente isso, gente. Né? É sério? Se nós somos trigo, nós vamos estar firmes. Até o momento de o nosso grão servir de alimento para alguém. Né? Porque o propósito do grão do trigo qual é? Ser transformado em farinha, que vai ser transformado em pão, que vai ser transformado em alimento para as pessoas. Agora, o joio não. O joio só vai ser queimado. Ele é palha. Só enganação. É só enganação. Engraçado que ele vai ser queimado, né? Tipo assim, ele não vai nem servir de adubo, né? Ele vai ser É isso mesmo. Então, gente, os filhos do reino, que nós lemos aqui, são o trigo. Os filhos do reino são os discípulos, gente. Então, mais uma vez eu falo para vocês, não adianta ser crente. Não adianta ser religioso, seja lá o nome da religião cristã que tiver, não adianta ser religioso, não adianta ir no culto, na missa todo domingo, ou nisso ou naquilo, não adianta ficar só fazendo caridade. É preciso viver os princípios da palavra de Deus no nosso dia a dia. Gente, cada dia nós somos mais desafiados. Cada dia nós somos mais desafiados. Então, são situações de postura. Eu não sei se para quem de vocês acompanhou aí o desenrolar das eleições, vocês podem ter visto, se alguém acompanhou, principalmente nos pronunciamentos em Instagram, principalmente, né? Que é hoje o veículo de mais alguns pastores de igrejas evangélicas, ou também eu até vi alguns padres se pronunciando e se posicionando politicamente, né? Este candidato é o meu candidato. Eu vi uma gravação de um pastor dizendo para o candidato, e chamou para o candidato no púlpito, e ele disse: Senhor fulano de tal, esta igreja eu ponho nas suas mãos. Sério? Então é muito sério. Porque este lugar aqui não tem nada de diferente, mas nesse momento em que eu estou aqui, falando da palavra de Deus, é sagrado, é santo, é um lugar separado para Deus. Eu não posso misturar com coisas do mundo. Mesmo que nós somos cidadãos e precisamos votar, precisamos exercer tanto esse compromisso como cidadão, tanto um direito como um dever, né? Nós precisamos, mas não se misturam as coisas. Joio e trigo. Então, aí eu coloco uma pessoa e digo, essa igreja está nas suas mãos. Aí quando ele fizer alguma coisa de errado, Deus explica também para as pessoas. Exatamente, José. Porque no momento em que eu dou
falar, ele está derramando dele sobre as pessoas da mesma forma que eu estou aqui derramando a palavra. Então, é muito sério. Então, e assim eu vi algumas congregações também se posicionando, explicando isso, não se mistura. Inclusive, um pastor, eu ainda comentei com o Walter, comentamos hoje na reunião de oração pela manhã, um pastor disse, foi a política e a religião que crucificaram Jesus. Foram os políticos unidos aos religiosos que levaram Jesus para a cruz. Está certo que Jesus iria morrer, né? Ele veio para morrer, mas o meio usado por Deus foram eles. Política e religião. Então, gente, por isso que nós temos que viver como discípulos e não como religiosos. Porque o religioso se envolve. O religioso se envolve, o religioso mistura as coisas. E como tu falaste hoje de manhã, não tem como se envolver sem se corromper. Não tem como se envolver. Não tem, não existe. Porque política é favorecimento. A linguagem da política é favorecimento, né? Eu te ajudo e eu tomo lá da cá, né? O evangelho não tem nada a ver com isso, né? O evangelho não tem um toma lá da cá, né? Eu dou isso e você me dá aquilo, né? Na verdade, como nós ainda estávamos comentando, Walter e eu, esse final de semana, não, mas eu vou votar no candidato fulano de tal porque ele me deu um terreno. Ele deu um terreno que não é dele, né? Ele deu um terreno que é da propriedade do município, da comunidade. Ele dá um favor de dar remédio, de dar não sei o quê, que ele tira do que é de toda a comunidade para beneficiar uma pessoa. Então, gente, essa é a linguagem da política e nós não podemos misturar as coisas, né? Então, a guerra lá também é uma mistura de política e religião, gente. Teve um candidato que disse assim, você vai votar em mim, mas um vereador, né? Uhum. Uma coisa que pode ter certeza, se eu ganhar vai ter uma festa. Quer saber de festa? Quer saber de fazer alguma coisa pela cidade? Mas vamos deixar isso pra lá, só que... mas como é? Mas é isso, não, Luzia? É isso. Eu vou votar no fulano de tal, porque outra vez ele me deu um caminhão de areia, um caminhão de brita, assim era, né? Não era assim, né? Então, mas vamos continuar. Então, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Por quê? Porque os discípulos de Jesus têm o Espírito de Cristo dentro. Lembram disso? Romanos capítulo 8, versículo 14 diz assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, gente. Então, os filhos de Deus, os filhos do reino, eles são guiados pelo Espírito de Deus. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Espírito para vocês. E o meu Espírito vai ensiná-los, o meu Espírito vai guiá-los, o meu Espírito vai ensinar todas as coisas. É o meu Espírito. Amém, gente? Então, versículo 14, né? 8:14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aí diz, 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Amém, gente? Então, a partir do momento em que nós somos discípulos, nós temos o Espírito de Cristo. E aí nós vivemos guiados por este Espírito. Então, não vamos ser perfeitos nunca, né? Porque perfeito só foi Jesus como homem. Então, nunca nós vamos ser, mas nós temos que ir numa caminhada de busca a cada dia. Senhor, e agora? Eu não quero me contaminar com isso, não quero me contaminar com aquilo. Senhor, eu não quero, eu quero viver em santidade. A minha busca é de santidade, a minha busca é de viver um processo de santificação, porque está escrito que sem santificação ninguém verá Deus. Então, esse é o processo. Bom, o joio, então, nós já vimos que o joio é plantado no mesmo campo do trigo,
né? Então, no mesmo mundo em que é pregada a palavra de Cristo, em que é pregado o Evangelho, é também pregado o quê? A palavra distorcida. Porque se o joio é semelhante ao trigo, o que o maligno vai colocar não vai ser uma aberração, gente. Vai ser a palavra distorcida, como a serpente fez lá no Éden. O que a serpente disse? Não. Deus disse... É verdade que Deus disse isso. Não. Vocês não vão morrer. Vocês não vão morrer. Quer dizer, ela torce a palavra. E é isso que os filhos do maligno, que são o joio, eles vão fazer, e vão fazer no nosso meio. Sutileza. No nosso meio, gente. A gente está falando da igreja daí? Estou falando da igreja. Se a gente observar o solo de antes, né? O que fortificou foi o solo bom. Então ele foi plantado no solo bom. Ali não foi plantado à beira do caminho. O inimigo foi ali e cedeu naquele solo que podia frutificar, né? Heloísa, mas é a palavra lá de Timóteo, Tessalonicenses? As raposinhas, né? Isso mesmo. Que estão no nosso meio. Que estão no nosso meio. Lançando, então, eu não quero que vocês entendam que eu estou batendo na igreja, né? Batendo de ferir a igreja, porque a igreja somos todos nós e perfeitos, ninguém, todos imperfeitos, todos acertando, errando, e às vezes sendo enganados mesmo, né? Às vezes, vejam, eu estava pensando hoje, eu até ia fazer uma pesquisa para trazer para vocês, mas isso eu trago uma outra hora, todas as ondas que eu já vi dentro da igreja. Eu já vi muitas ondas que vieram e passaram. Então, agora são as ondas dos coaches aí, né? E uma onda muito forte atacando as mulheres. Não, bem intencionadas. Mas de repente a mulher está se sentindo empoderada. O lar depende de mim, sou eu que faço o meu lar ser a minha casa ser um lar. De fato somos nós não sozinhos. Sem o marido, a mulher casada não faz nada. Porque os dois são um. Onde um vai, o outro vai estar colado junto. Né? A partir do momento que Deus diz que nós nos tornamos um pelo casamento, está aqui, ó, gente. É caminhar junto, é andar junto. É um ser suporte para o outro, um ajudar o outro, é um corrigir o outro, um lapidar o outro, os dois somando forças para prosseguir. O Eclesiastes 4 lá, quando um cai, o outro levanta. E assim, isto não é a mulher sozinha. Então, esse empoderamento feminino, ou então essa supervalorização da mulher, é uma pegadinha. É o joio. Porque aí de repente a mulher, chega aquela mulher que em casa o marido não dá bola para ela, não dá bola se ela pôs a comida na panela, na mesa, ou se pôs um pratinho bonitinho, arrumadinho, se pôs toalha na mesa ou não pôs toalha na mesa, né? Se come no balcão da cozinha, em pé, né? Então, de repente, a mulher, daí ela chega lá e não, vamos aqui fazer uma linda mesa para todos nós, vamos desfrutar nós. Não, você tem que fazer uma linda mesa para o seu marido e para os seus filhos, desfrutar dessa linda mesa com o marido e com os filhos. Claro, abrimos para visitas, abrimos para amigos, mas começa tudo em casa. E houve uma mudança muito grande nessas décadas aí,
Eu aprendi com a minha mãe, creio que a Miluxa também deve ter aprendido isso, aquele cuidado, cuidado com a casa, aquele cuidado, né, Dona Terezinha também, aquele cuidado com... Meu pai era o primeiro a se servir, ele ganhava o melhor pedaço da carne. Na casa da família do Walter, o pai dele sentava na cabeceira da mesa, era ele que começava a se servir, e depois assim ia, né? E enquanto ele não terminava, ninguém levantava da mesa. Assim era na minha casa, assim, não era quantas casas eram assim. E hoje? Hoje a gente já teve oportunidade aqui de fazer uma reunião, e de repente, quando nós vimos, nós tínhamos lugares já estabelecidos para as pessoas sentarem e conversar. De repente, as crianças estavam nos melhores lugares. Então, essa é a mudança, né, gente? Então, nós temos que... São essas coisinhas pequenas que estão entrando e que estão transformando e desrespeitando. Vejam vocês que no tempo de Jesus as mulheres nem sentavam à mesa, eles tinham aquela mesinha baixa, né? Sentavam, as mulheres serviam, elas comiam depois. Não de noite nem ficava em pé quando a gente acabava de dar comida para os filhos, tudo, e depois ela sentava. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês minha, né? Eu sempre gostei de fazer o prato de todos. E até hoje eu faço prato de volta. Então, quando eu tinha os filhos, eu servia todos, e aí eu me servia por último, e aí eu sentava para comer. E a minha sogra dizia: você sempre come frio, porque você serve todo mundo primeiro, e quando chega a tua vez a comida já está fria. Então, mas é o jeito de cada um, né? Mas a gente, não que isso precisa ser assim, né? Isso é o meu jeito. Mas o que eu quero dizer é que a palavra aqui explica bem claro quem são os filhos, quem são o joio, quem são os filhos do maligno. Vejam lá, vamos lá para a explicação da parábola no versículo 41. Diz assim, do Mateus 13, né? Que no final dos tempos, na consumação do século, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A versão que a Tânia leu falava um pouquinho diferente, mas eu achei interessante que aqui os filhos do maligno são os que provocam escândalo. Então, são aqueles que falam uma coisa da palavra e vivem outra. Esses são os que provocam escândalo, porque não são coerentes. Então, aí é escândalo. E, segundo diz, e os que praticam a iniquidade. Vocês sabem o que é iniquidade? É quando sabe que está errado e faz. Como? É quando sabe que está errado e faz mesmo sabendo que é. A iniquidade, na verdade, ela é a raiz do pecado. Por quê? Porque a iniquidade é essa torção. A palavra iniquidade no original, ela significa torcer. Então, eu torço a verdade, que foi o que a serpente fez, e aí a Eva acatou, aí levou a Eva ao pecado, e a Eva levou o Adão ao pecado. Então, iniquidade é a raiz do pecado. E aí, a única pessoa chamada de Nico é Satanás na Bíblia. Um dos nomes de Satanás na Bíblia é o iníquo. Iníquo. Então, iniquidade é a prática daquele que é iníquo, aquele que torce a verdade. Então, aí
eu sei qual é a palavra, qual é a verdade da palavra de Deus, mas eu dou um jeitinho de torná-la diferente para facilitar, ou para eu não me comprometer, ou para que vocês não fiquem chateados comigo. Daí eu vejo algo que está errado e eu faço de conta que não está. Né? Então, eu, nesse sentido, se eu enxergo, se Deus me mostra alguma coisa a respeito da vida de algum de vocês, pode ter certeza que eu vou chamar e vou falar. Porque se Deus me mostrar e me mandar falar, eu tenho que falar. Porque senão eu me torno cúmplice do pecado de vocês. E aí eu vou prestar contas no pecado de vocês, da mesma forma que dos meus. Então, gente, o joio, ele vai despertar, né? Que é o filho que são os filhos do maligno, eles vão despertar. Contenda. Existe um provérbio que diz que Deus abomina aqueles que geram contenda. Então, escândalo é contenda. Nós acabamos de ver aí até alguns pastores na televisão, por causa de política, querer gerar contenda. Contenda de língua. Fica um falando uma coisa contra o outro, uma barbaridade. Como que pode sair de uma mesma boca água doce e água salgada, diz a palavra? Então, se eu estou aqui falando da palavra de Deus para vocês, como é que eu vou publicamente ou mesmo particularmente falar mal de uma pessoa? Pessoas conhecidas assim nacionalmente, né, pela questão do evangelho, assim, de anos, né? De anos. Forte. Então, por isso que a palavra de Deus diz que aquele que está em pé cuide para que não caia. Porque às vezes a gente se acostuma, não, eu sei a palavra, eu sei, mas não adianta saber, eu tenho que praticar a palavra, não é só saber. Então, gente, joio só serve para ser queimado. Não esqueçam que ambos crescem juntos, estão misturados, mas não é para a gente viver com medo, tá? Não é para tentar arrancar o joio, mesmo que a gente identifique. Nós vamos ter que permitir que eles cresçam lado a lado conosco. O que nós não vamos é concordar com o pecado. Se ele vem e torce a palavra e quer que eu concorde com ela, eu não posso concordar. Luísa, esse parte de juízo final que você falou, esse enquadra nesse final aí? Nesse final. Então, aqui vamos ler na palavra, né? Diz assim, no versículo 40, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Consumação do século é o juízo final. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Então, quem vai fazer a separação entre o joio e o trigo, entre os filhos do reino e os filhos do maligno, são os anjos de Deus. Os anjos de Deus é que vão recolher o joio, porque os filhos do reino vão ser arrebatados por Jesus. Certo? Entendido? Então, os filhos do reino vão ser arrebatados por Jesus. Jesus vai atrair todos aqueles que são a sua igreja, porque a igreja é o corpo dele, então o corpo vai se juntar a ele. Ele é o cabeça, nós vamos nos juntar a ele. E aí o joio vai sobrar, então esses anjos que Jesus vai mandar vão recolher, diz aqui que vão recolher em feixes, né? E vão, né, no versículo 42 diz, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Gente, essas pessoas não têm mais chance de salvação. A chance de salvação é enquanto nós estamos aqui agora. Por isso que nós não podemos ficar calados quando nós vemos alguém realmente indo por um caminho errado. Aí o versículo 43 diz, os justos resplandecerão como o sol no reino do Pai. E os que não são justos, né, são os que foram justificados através do sacrifício de Jesus, que receberam essa justificação pela fé. Então, gente, haverá a ceifa, né? Na ceifa vai, né, vai haver a separação. Jesus recolhe os seus, aqueles que não são de Jesus
Para eles não tem uma segunda chance. É o fogo do inferno. E isso é o juízo final. Então é muito forte essa parábola, gente. É muito forte, muito séria. Bem mais forte que a outra. Muito mais forte que a outra, porque a outra é só coisa boa, a palavra boa frutificando no nosso coração. Mas a partir do momento que a palavra frutifica no nosso coração, nós temos uma responsabilidade de levar essa palavra para as pessoas, não para querer incutir na cabeça de ninguém, porque nós não convencemos ninguém. Quem convence é o Espírito Santo. Mas tem que haver uma boca que anuncie, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Né? Amém? Então, só para encerrar, gente, o que nós temos a aprender, que lições nós temos a aprender com essa parábola? No reino de Deus há uma realidade, bem e mal convivem. Bem e mal convivem. Os filhos do reino precisam ter o quê? Discernimento espiritual. Ver como é que a gente vai discernir espiritualmente o joio. Pelos frutos os conhecereis, disse Jesus. Os meus discípulos serão conhecidos pelo fruto. Que fruto é este? Fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, olhando, isto é o que não é olhar para julgar. De repente você vê a pessoa, ela trata com amor, você vê a pessoa com atos de bondade, você vê a pessoa, verdadeiros atos de bondade, né, gente? Verdadeira, com benignidade. Benignidade é a intenção de fazer o bem, e a bondade é o fazer, né? É a ação. Então isso tudo é desta forma que nós vamos discernir quem é joio e quem é trigo. Mas para quê? Porque nós ainda temos chance de levar a palavra, porque mesmo o pior dos marginais, o pior pode se converter, gente. Se ele enxergar na nossa vida uma coerência com a palavra de Deus. Então, os filhos do reino precisam ter esse discernimento. Então, é pedir, porque discernimento é um dom do Espírito Santo. Os filhos do reino precisam ter paciência, que é um fruto do Espírito. Paciência com essas pessoas, porque nós não vamos dizimar as pessoas, né? Não vamos acabar com elas, porque não é nosso papel. Né? Os filhos do reino precisam conhecer as Escrituras e estar firmado nela. Por quê? Porque o inimigo, o maligno, ele quer falsificar a mensagem do Evangelho. É isso que o inimigo quer, assim como lá no Éden. Ele quer falsificar. Então, tenha cuidado com as novas ondas que existem. Né? Quando prega facilidade, gente, Jesus nunca pregou facilidade. Jesus disse, eu não tenho onde recostar a cabeça. Eu durmo com a cabeça sobre uma pedra. Isso não significa que nós vamos ter que viver com voto de pobreza. Não é isso, gente, que eu estou falando. Mas não é uma vida de facilidade. É uma vida normal, com as lutas. E o que? Nós lutamos, além da gente lutar neste mundo, que é um mundo conturbado, nós temos um inimigo que quer que a gente tropece, para que a gente não dê testemunho de quem Jesus é, para que seja Jesus envergonhado, a palavra de Deus difamada. Por que as mulheres devem ser boas donas de casa? Só para agradar o marido, para agradar os filhos? Não. Está escrito em Tito que é para não envergonhar a palavra de Deus. Então eu vou ser se eu sou um dono de casa relaxada, eu estou envergonhando a Deus e a palavra dele. Porque ele não me fez para ser relaxada. Ele me fez para eu lidar com as coisas com cuidado, com gratidão. Amém, gente? Então, que mais que nós temos que aprender? Né? Jesus disse, sejam vigilantes, né, gente? Porque foi enquanto os homens dormiam
que o maligno plantou o joio, né? E aqueles que professam o falso evangelho jamais serão embaixadores de Cristo. Como o apóstolo Paulo fala que nós que somos filhos de Deus somos embaixadores de Cristo. Ou seja, onde eu vou, eu sempre fico pensando nisso com bastante cuidado, porque aonde eu vou, eu represento Jesus Cristo. Então, eu vou e vou fazer confusão naquele lugar, ou eu vou me comportar de uma forma leviana, ou eu vou me embebedar, ou eu vou comer demais, ou eu vou gritar com as pessoas, ou eu vou criar contenda com as pessoas, discussão por causa de qualquer bobagem. Não, às vezes a gente tem vontade. Até no trânsito, né? Até no trânsito. Xingar o fulano que cortou a frente. Cortou a frente. Graças a Deus que não bateu. Não é verdade? Então, esses cuidados, né? Então, gente, nós somos embaixadores de Cristo. Sabe o que é um embaixador, né? O embaixador, ele está lá representando aquela nação. Então, nós estamos representando o reino aonde todo lugar que a gente vai. É uma responsabilidade, gente. E aí, os joios, né, serão definitivamente separados, porque eles não carregam vida, então não tem razão a existência deles. Então, gente, no juízo final, toda impureza será arrancada do reino de Deus. Então, nós precisamos sempre estar, Senhor, o que na minha vida precisa ser purificado? O que na minha mente, nos meus pensamentos, na minha boca, no meu falar, no meu tratar com as pessoas da minha convivência? Ah, não, é o meu temperamento, é porque eu sou sanguíneo, professor, isso já caiu tudo, esse estudo dos temperamentos que eu até ensinava, hoje já não é mais, já passou, não é mais, hoje os psicólogos e psiquiatras hoje já refutam essa teoria. Que isso só rotula pessoas, né? E daí as pessoas arranjam desculpa com aquele rótulo. Ah, não, eu explodi porque eu sou sanguíneo, ou porque eu sou colérico, ou eu não fiz porque eu sou uma pessoa melancólica, então eu estou triste, né? Eu não tenho ânimo para fazer, limpar minha casa, não passar roupa, nem cozinhar. Bom, gente, a verdadeira igreja de Jesus Cristo é a igreja do Evangelho da cruz, gente. Grave isso. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é a igreja do Evangelho da cruz. O apóstolo Paulo o tempo todo dizia, em todas as pregações, o que eu fiz vocês saber é Cristo crucificado. Crucificou, sim, morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Só que é o Evangelho de cruz. Jesus diz, aquele que quer ser meu discípulo, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz não é ter problema, gente. Tomar a cruz é tomar a identidade de Cristo em mim. Eu sou como Ele. Eu sou parecida com Ele. Isso é tomar a cruz. Tomar a cruz não é ter problema. Problema todo mundo tem. Não é? Problema todo mundo tem, todo mundo vai ter. Mas tomar a cruz é viver dentro dos princípios da palavra de Deus. Esse é o nosso desafio. Não saiam daqui pesados, em nome de Jesus. Vocês vieram para ouvir uma palavra da verdade, mas Deus tem me levantado para falar dessa forma, porque há muita perturbação do Evangelho hoje. Nós precisamos viver o verdadeiro Evangelho. Então é isso que nós vamos orar agora. Nós estamos nos finalmente? Nós estamos em tempos finais, gente. Não sei, não podemos dizer nada quando Jesus vai voltar, mas as coisas todas estão se orquestrando para isso. Assim como estavam se orquestrando para a primeira vinda de Jesus, né? Eles tinham um reino, o Império Romano que tomava conta. Existia uma moeda única, existia uma língua única, estava tudo se preparando para a vinda de Jesus. E agora está tudo se preparando
orando para a volta de Jesus. Elô, lá no último que ele falou, justo lideram com os maus reis do seu Pai. Jesus é o sol da justiça, né? Eles lideram com Jesus nos maus. O reino do seu Pai, né? O reino de Deus. Oi? Que Deus tenha misericórdia de mim, pelo amor de Deus, me ajuda, Deus. Amém. Edna, cada manhã a misericórdia do Senhor se renova. Então, a cada manhã Ele nos dá mais uma porção. Então, vamos viver a cada manhã com essa nova porção do Senhor. Não preocupados com o que passou. Vamos viver o dia de hoje da melhor forma, dando o melhor de nós, que o Senhor conhece. Ele olha para a intenção do coração. Às vezes a gente não consegue, mas Ele olha a intenção. Orar a oração de Efésios, né, Elisa? Isso. Aquela oração lá que está... Que oração é essa? Primeiro, Efésios 1, ali que fala que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Para a gente conhecer a riqueza que a gente tem junto com os santos. Isso mesmo. Marcos e eu oramos todo dia de manhã, porque... É do 14 em diante, né? A gente é mais unido. Efésios 1, acho que é do 14 em diante, né? Já vou te dizer. Ele tem que ter decorado e orar em todo tempo, sabe? Pedalando, cozinhando. Do 17 em diante. 17 em diante. Efésios 1? Efésios 1. Do 17 em diante. Isso aí é uma oração preciosa. Para a gente estar orando por nós, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Dá para orar até o 23, né? Amém. Amém, Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. E nós sabemos, Senhor, que tu estás nos dando este conhecimento, porque tu não queres que nós sejamos enganados. Não queres que sejamos confundidos. Ao contrário, tu nos chamaste e nos deste a luz de Jesus para que nós brilhemos aonde quer que a gente vá. Então, em nome de Jesus, Pai, nós oramos sim, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do nosso coração, para nós sabermos qual é a esperança do nosso chamamento, qual é a riqueza da glória, da herança, da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, para com nós que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, de todo poder, de todo domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus, e para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, e Deus deu Jesus para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Obrigada, Senhor. Entregamos essa oração a Ti, na certeza de que Tu nos ouves e que Tu estás nos conduzindo. Pai, que os irmãos saiam, Senhor, com a Tua luz no seu coração, com sim as palavras na mente para refletir sobre ela, mas com a Tua luz, com a certeza de que o Teu Espírito Santo é um Espírito de luz e que ilumina os nossos passos. Desde já Te agradecemos, colocando essa semana nas Tuas mãos. Obrigada, Senhor, por eu ter podido partilhar toda essa palavra. Senhor, eu louvo a Ti de todo o coração, porque é só Tu que podes fortalecer dessa maneira. Então agora, Pai, nós entregamos essa noite e queremos nos abraçar, Senhor, queremos nos cumprimentar, queremos declarar bênçãos uns aos outros. Que o Senhor abençoe e guarde a todos, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre todos nós, que o Senhor nos dê da sua paz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa é a introdução, né? Aqui, ó.